pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Depois de quase 2 meses sem aparecer, finalmente apareci aqui para gravar o tão esperado relato de parto. Vou contar para vocês tudo o que aconteceu, né, como que foi, né, minha experiência com a segunda gravidez. Então bora lá pro vídeo. Mas eu queria pedir pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve e deixa o seu like aí, tá bom? Pra poder me ajudar, tá bom? Então bora lá pro vídeo, gente. Então, gente, como é que foi, né? O meu parto foi bem difícil, aconteceu muita coisa. Algumas coisas eu não vou poder falar porque são coisas assim bem pessoais. Mas assim, vou falar o que aconteceu no parto. Então no dia 10 de madrugada eu comecei a sentir dor, né? E toda hora eu acordava quando vinha a contração e sentia muita vontade de ir no banheiro. E eu fiquei a madrugada inteira assim, sentindo dor. E aí quando foi umas 7 horas da manhã eu levantei, né, pra poder ir no banheiro. E quando eu passei o papel, tava saindo sangue. E ali, né, quando eu vi o sangue, eu fiquei super feliz, que eu sabia, então, que finalmente a minha bebê ia nascer. Eu já tava com 40 semanas e 1 dia. E aí eu fiquei super feliz, ai meu Deus, não acredito. E aí depois eu peguei e gravei até um vídeo, né, no vídeo anterior, né, eu falando que tinha começado a sentir as dores, tava sangrando e tal. E aí, gente, eu decidi, né, que eu só iria pra maternidade quando eu tivesse com muita dor e eu não estivesse aguentando mais. Porque eu não queria ficar lá, sabe, mofando na maternidade, levando toque toda hora, né? Então eu queria esperar o máximo que eu aguentasse. Então eu peguei, fui arrumar a casa, fui fazer as coisas e tal. E fiquei, né, fazendo agachamento, tentando fazer exercícios para poder ajudar. E quando foi mais ou menos umas 1 hora da tarde, se eu não me engano, eu resolvi ir para casa da minha mãe porque a dor tava aumentando bem. E eu queria ficar lá, né, para poder, caso acontecesse alguma coisa, eu tava sozinha em casa com a minha filha. E caso acontecesse alguma coisa, eu ia estar lá. E aí, gente, fui pra casa da minha mãe, eu levei as bolsas, levei tudo. E fiquei lá o dia todo. E fiquei fazendo agachamento, fazendo caminhada no quintal da minha mãe e tal. E foi aumentando aos poucos. E aí, gente, quando foi mais ou menos umas 9 horas, 8 e pouca da noite, né? Eu vim pra casa e eu decidi me arrumar pra ir pra maternidade, porque a dor tava ficando bem forte mesmo. E eu resolvi ir pra maternidade. E eu fui pra maternidade, né? Cheguei lá, era umas 9 e pouca da noite. E aí, quando eu cheguei lá, né? A médica me deu o toque e ela falou que eu estava com 1 de dilatação. Nem eu acreditei, porque eu tava sentindo muita dor. E aí ela pegou, mandou eu ir pro cardiotoco, falou que ia me colocar no soro pra poder ver se aumentava a dilatação. E eu fiquei lá, gente, no cardiotoco 1 hora, porque a bebê toda hora saía da posição, toda hora se mexia. E aí, né, perdia lá o batimento do coraçãozinho do neném. E quando a médica ia ver, não tava aparecendo os batimentos do neném. E aí ela teve que ficar segurando assim a minha barriga, fazendo, né, uma pressãozinha na barriga, pro bebê não sair da posição. E, gente, foi muito difícil, porque você tem que ficar parado. Quando vem a contração, nossa, e deitado, parece que a dor dói muito mais. A bebê acordou, eu vou ter que ir lá falar com ela agora. E, gente, fiquei 1 hora no cardiotoco e tal. E quando acabou o cardiotoco, eu voltei, né, pra médica poder me examinar. E quando ela me examinou, eu tava com 3 de dilatação. E a dor tinha aumentado mais ainda. E ela simplesmente falou que eu tava com 3 de dilatação, ela não iria me internar, que era pra eu esperar 2 horas, ficar caminhando lá fora da maternidade.
E depois de 2 horas ela iria me chamar para poder me examinar de novo. E se eu tivesse com 4 de dilatação, ela ia me internar. Nossa, gente. Eu falei, cara, não é possível. Tipo, já era meia-noite e pouca. Meia-noite e pouca. Eu tenho que ficar até 2 horas da manhã lá esperando para poder ver se ia aumentar ou não. Gente, olha, eu fiz agachamento, eu ficava caminhando, eu fiz de tudo. De tudo. Fiquei 2 horas realmente caminhando e fazendo agachamento. E a dor aumentando, aumentando, aumentando. E quando deu o tempo, quem foi me examinar era uma outra médica. E ela falou que eu estava com 3 de dilatação e ela ia me internar. Graças a Deus ela me internou. Porque se fosse a outra, ela não iria me internar. Aí ela me internou, ela tirou o piercing que eu tinha aqui, né? Caso eu precisasse fazer uma cesariana, né? De emergência e tal. E tá, fui pra sala de pré-parto. Gente, tava doendo muito, 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 muito. Eu tava com 3 de dilatação. E eu fiquei lá, gente, o tempo todo na sala de pré-parto. Eu fiquei em pé, fiquei fazendo agachamento. Eu não deitava, porque quando deitava, a dor, eu sei que é muito pior. E eu ficava em pé, eu não queria deitar, mas chegou uma hora que eu comecei a ficar cansada, cansada, cansada. E aí o médico veio, me deu o toque. Gente, como dói pra levar o toque. E principalmente quando a gente tá com contração e o médico quer dar o toque, gente. Dói muito, eu chorava. Aí eu deitei e aí minha bolsa estourou. Na hora quando eu fui tentar levantar, quando veio uma contração, minha bolsa estourou. E aí, gente, depois que a minha bolsa estourou, parece que a dor aumentou muito mais. E olha, era uma dor assim insuportável. Eu tava perdendo o controle de mim. Eu tava chorando, eu entrava em desespero. Olha, era bem tenso. E aí, gente, eu comecei a fazer massagem assim nas minhas costas. Minha sogra fazia massagem nas minhas costas. E eu chorava, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E quando vinha a enfermeira, o médico, eu falava, pelo amor de Deus, faz cesárea, gente. A dor é insuportável. A única coisa que eu vou falar pra vocês aqui no vídeo, que dói muito, muito mesmo. E aí, gente, foi passando a madrugada inteira e ninguém vinha me dar toque. E aí eu pedi pra minha sogra falar com a enfermeira. O plantão da noite, gente, é horrível. Eles são muito preguiçosos. Eles não gostam de atender a gente. Eles ficam lá mexendo no telefone, de fofoquinha. E aí ela simplesmente falou pra minha sogra que ela não ia me examinar porque minha bolsa nem rompido ainda tinha. E ela não sabia de nada. Minha bolsa já tinha estourado há horas. O negócio é que ela não queria me examinar, né? Queria ficar mexendo no telefone. Eu fiquei revoltada porque eu já tava sentindo dor. Eu queria saber se a minha dilatação tinha aumentado ou não. Ai, gente, tô com uma coceirinha aqui, ó. Eu queria saber se a minha dilatação tinha aumentado ou não, gente. Eu já tava agoniada, já tinha passado horas e nada de ninguém me examinar. Aí quando foi de manhãzinha, assim, umas 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o médico veio me examinar, gente. E pra minha frustração, eu estava com 4 de dilatação. Tipo, eu já tinha passado horas e horas e horas e eu tinha aumentado uma dilatação só. Eu entrei em desespero e eu comecei a chorar, 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 chorar. E minha sogra pedindo pra eu ter calma. Mas na hora, gente, a dor é tão insuportável que a gente quer que acabe logo. E aí, gente, eu continuei fazendo agachamento, continuei. E nada da minha dilatação aumentar. Foi assim, péssimo. E quando deu 8 horas da manhã, a médica falou que iria fazer uma cesariana em mim, né? Só que eu iria ter que esperar 4 horas para poder fazer essa cesariana. Tinha outras cesarianas na minha frente também. Eu iria ter que esperar. E aí que eu entrei mais em desespero, gente, porque minha dilatação não aumentava, não aumentava. Parou no 4 e ficou, não aumentou. E passou as horas, foi passando as horas, gente. Eram 2 horas da tarde. E nada, eu continuava com 4 de dilatação. Já tinha passado muito tempo, minha dilatação não aumentava.
nem com o soro para poder estimular, não aumentava. E aí, quando deu umas 2 e pouquinho, elas vieram, né, me preparar para poder eu fazer a cesárea. E foi assim a hora que eu comecei a ficar um pouco mais calma, mais aliviada, porque iria acabar aquilo ali, aquele sofrimento. E o plantão da manhã, gente, era totalmente diferente. Todas elas, as enfermeiras, médicos, maravilhosos, totalmente diferente do plantão da noite. Elas tiveram muita paciência comigo, muito carinho. Na hora de me preparar para cesariana, as enfermeiras foram muito carinhosas comigo, né? E elas me prepararam ali, botaram a sonda e me levaram, né, para a sala de cirurgia. E lá na sala de cirurgia, gente, toda a equipe que ia fazer minha cesárea eram mulheres e eram maravilhosas. A anestesista era muito carinhosa, era um amor de pessoa. Ela foi muito legal comigo, muito paciente. E o tempo todo conversando comigo, explicando o que ia fazer e tal. E na hora da anestesia veio né, uma contração, e aí uma outra enfermeira segurou na minha mão e esperando né, a anestesia passar. E ela deu anestesia e tal, e me botaram ali deitada, e o tempo todo conversando comigo. E eu, gente, fiquei muito tranquila. Eu sempre falei que eu nunca ia querer ter uma cesariana, porque eu sempre tive medo da injeção, né, da anestesia. E foi muito tranquilo. Na hora, assim, incomoda. Não dói, gente. Só dá um incômodozinho. Nada demais. Depois que a anestesia entra e começa a fazer efeito, olha, é maravilhoso. Você não sente mais nada. Eu me senti nas nuvens. Na hora que ela deu a anestesia, eu até falei, nossa, eu tô me sentindo muito bem. E elas até riram. Eu tava realmente me sentindo muito bem depois que ela deu a anestesia e começou a fazer efeito. E ela pegou, começaram a preparar tudo, né, pra poder fazer a cirurgia. E eu tava muito tranquila, gente. Eu não tava com medo. Eu acho que é porque eu já tinha sofrido tanto, sentido tanta dor e tal, que eu tava aliviada daquilo ali acabar, finalmente. E aí elas começaram a fazer a cesárea, o tempo todo perguntando se eu tava bem. Eu fiquei um pouco enjoada, com um pouco de vontade de vomitar. E a sensação, gente, é muito engraçada, sei lá, é estranho. É uma coisa que você sente mexendo aqui na tua barriga e o tempo todo você fica tentando mexer tua perna e você não consegue, é muito estranho. E aí, quando, né, elas tiraram a minha neném, nossa, como eu chorei. A sensação da cesárea para um parto normal, gente, é muito diferente. É muito diferente. Eu chorei muito quando a minha filha nasceu. No parto da minha outra filha, eu nem consegui chorar, gente, porque eu já tinha sofrido tanto, que quando ela saiu, foi um alívio pra mim. Eu só conseguia rir, eu tava me sentindo feliz, não consegui chorar. Mas a cesariana, gente, foi muito diferente. Eu chorei muito, porque eu passei por muita coisa durante a gravidez, muita coisa. E também na hora do parto também. E, gente, quando ela saiu, né, eles tiraram ela chorando, eu chorando muito também. Fiquei muito emocionada. E eles não me mostraram ela logo, né? Levaram ela pra tomar banho e tal. E quando eles trouxeram ela, me mostraram de longe. E eu olhei assim, nossa, não consigo nem esquecer a cena. Foi tão lindo. Foi lindo, foi lindo. A única coisa que eu posso falar é que foi lindo, foi muito bom, sabe? E depois, né, eu lembro que a médica me deu uma injeção e eu dormi. E quando eu acordei já tinha acabado tudo, e aí eles me levaram, né, pro quarto. E aí minha sogra tava com a bebê no colo e eu vi ela, nossa, que linda e tal. E eu fiquei uma semana, né, na maternidade e foi bem ruim, né, porque eu não tava comendo direito, a comida da maternidade bem ruim. O atendimento de alguns enfermeiros e tal também super ruim. A maternidade pública, né, tem algumas que são muito boas e algumas que não são boas. A mesma maternidade que eu tive minha primeira filha, eu tive da segunda.
E quando eu tive a minha primeira filha, gente, eu tive uma experiência muito boa lá, gostei bastante da maternidade, elogiava muito toda vez quando eu falava da maternidade, e agora eu não tive uma experiência muito boa, mas tudo bem, o importante é que aconteceu, ocorreu tudo bem, ficou tudo bem, minha filha nasceu com saúde, não saiu com nenhum problema, não aconteceu nada de ruim, graças a Deus. Então a única coisa que eu tenho pra fazer é agradecer a Deus, né, que tá tudo bem, né, e agora ela vai fazer 2 meses, dia 11 de maio. Ela tá muito esperta, né? E é isso, gente. Então, assim, a experiência que eu tive, né, do parto cesariana foi boa, foi uma experiência muito boa. Se eu pudesse indicar ou parto normal ou a cesariana, eu indicaria, sei lá, cesariana, porque o parto normal é muito sofrimento, gente, sinceramente. Mas é isso aí, gente. Então, até o próximo vídeo, né? Eu tenho que gravar aqui pra vocês, mostrando a rotina da Anne, mostrar como é que ela tá bem gordinha, tá bem esperta, tá linda. E qualquer dia eu vou gravar aqui pra vocês, né, a rotininha dela. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e um beijo pra vocês.